pecado, porque diz Romanos, no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor fala lá em Colossenses que Jesus pegou a cédula de morte que era contra nós. Colossenses capítulo 12, versículo 14. Pregou na cruz, rasgou, expôs publicamente. Você não está mais preso pelo pecado, você não é mais escravo do pecado, você é livre e liberto. O preço do seu pecado foi pago lá na cruz de Calvário. Você é livre, livre, você é livre, porque Jesus pagou a sentença que era contra você. O interessante que é maravilhoso quando nós entendemos isso, quando nós entendemos os propósitos da palavra do Senhor. E aí, entrando no texto, Jesus vai falando, Jesus vai meditando, e esse povo aqui fica meio assim de olho torto com Jesus. A hora que Jesus vira para eles e fala assim: eu sou a luz do mundo. Isso aí pegou eles assim e falou: pega isso. Quem é tu que está testificando de você mesmo? O seu testemunho não é válido porque você fala de você mesmo. Aí Jesus começa a falar deles que ainda que ele testificasse deles mesmos, o seu testemunho era verdadeiro. E aí Jesus vem falando das coisas, vai falando. Aí chega o texto que nós lemos. Ele vem falando da advertência do juízo vindouro, falando do Pai. E quando ele fala daquelas coisas de ser a luz do mundo, do juízo vindouro, muitos creram nele. Muitos creram em Jesus. O versículo 30 começa dizendo assim, dizendo ele essas coisas. Muitos creram nele. Glória a Deus. Aí já entra os crentes. Agora ele já começa a falar com um povo que crê nele. E aí Jesus começa a falar para esse povo. Aí Jesus faz para eles algumas advertências. Disse-lhe Jesus coisas de Deus que criam. Para quem que ele disse? Para os judeus que... Olha para você ver. Jesus não está falando com o incrédulo aqui. Jesus está falando com quem criam nele. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Parece que Jesus está falando algo assim. Solta o vento, mas não. Como conhecedor de todas as coisas, como soberano, Jesus já sabia que aquele povo ia se meter em algumas coisas como os fariseus. Os fariseus, se você não sabe, não tem a oportunidade de estudar, eu queria passar uma informação para você a respeito dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que tinha a incumbência de guardar e zelar dos pergaminhos das escrituras, ou seja, da Torá, o Velho Testamento. Eles tinham que cuidar disso. Eles zelavam disso. E também cuidava da questão dos cultos. Eles zelavam ali. E dentro dos fariseus havia ali um grupo que era ligado também politicamente aos romanos. Então os fariseus eram um povo que tinha, assim, uma influência grande. Eles eram os religiosos da época, eram o povo que comandava. E que compartilham com os fariseus havia um outro grupo chamado saduceus. Aí já era um povo mais rico, também religiosos, mas porém um povo que tinha um poderio maior. E os fariseus, como receberam a incumbência de cuidar da lei, de zelar pela palavra, eles fizeram algumas coisas assim, a princípio até com boa intenção. Eles tinham boa intenção. Mas só que chegou um determinado momento, por serem tão zelosos, por isso a Bíblia diz que o seu zelo te devorará. Eles eram tão zelosos
que eles começaram a impor alguns fardos em cima do povo, além daquilo que estava na lei, além daquilo que os ensinos de Moisés falavam. Eles começaram a oprimir o povo e ficavam vigiando a roupa, o cabelo, a conduta, a observância, se o povo ia ou não ia. Começaram a impor tantas coisas que por fim, sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a criar outros além. Olha, você está vindo no culto, mas você está vindo assim muito coisa. Olha, você está vindo de vez em quando. E começa, sabe, eu estou falando assim dessa forma, sabe que você tem a compreensão. E começaram a criar, e foram mais de 1.000 e 2.000 regras além daquilo que estava na lei, para que o povo tivesse a obrigação de observar. E aí daqueles que não observavam, eles ficavam na praça acusando, apontando o dedo. Ó, você faz isso, você faz aquilo outro, você não faz isso, você deixou de fazer aquilo outro. Olha, você não guardou o sábado, você guardou o sábado em paz. E começaram a impor jugo pesado. Começaram a colocar um fardo que nem eles mesmos tinham condição de carregar, mas colocaram. Quem conhece o jugo aí? Alguns aqui conhecem o jugo? Quem é mais antigo sabe o que é um jugo, né? Vamos colocar assim, como se fosse uma carroça, que o boi tinha que carregar, puxar, parar ali a terra, ou carregar, dependendo do local, algo punha em cima, né? Um animal, um jugo, e aquilo era pesado, então tinha que ser pesado para que conseguisse arar a terra. E assim, por isso Jesus diz lá em Mateus que o jugo dele é leve. Eles colocaram um jugo pesado, observâncias em cima do povo, e de repente, aí vem Jesus. Jesus vem e começa a falar assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles olharam para ele assim: ah, peraí, senhor, quem é? Com quem você acha que você está falando? Você sabe bem com quem que você está falando? Se fosse no dia de hoje, ele dava de Jesus uma carteirada. Você sabe com quem você está falando aqui? Olha, nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Porque agora você me falar de liberdade para nós. Sabe por quê? Porque com tantas leis, com tantos dogmas e preceitos, eles se tornaram legalistas. Eles já não preocupavam com santidade com Deus, em comunhão com o Senhor, em intimidade com o próximo. Eles agora só se preocupavam com leis, com regras, com tabus. Eles queriam até que Jesus observasse os tabus antigos. Abra comigo lá em Marcos capítulo 7. Diz assim o texto, Marcos 7: e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem a mão, não comem. Com fome, se não tiver algo onde eles podem lavar a mão, passa fome, mas não come. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas. E depois perguntaram os fariseus e escribam: por que não amam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar?
Aí Jesus dá uma resposta básica para eles, respondendo, diz: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Glória a Deus. Eles estavam preocupados apenas com aquilo que era aparente, e se esqueceram daquilo que era real. A liberdade que há em Cristo Jesus é a liberdade da comunhão, é a liberdade da unidade, é a liberdade onde nós temos que ter uns com outros. Olha, nós adoramos a Deus quando nós temos comunhão com o próximo, quando nós temos comunhão um com o outro, onde nós temos uma vida diante de Deus. Olha, o adorar a Deus passa primeiramente na vida do próximo. O adorar o Senhor passa primeiramente do lado dessa pessoa que está ao seu lado. Quantos aqui já viram Deus? Ninguém nunca viu Deus face a face? Não, porque Ele é Espírito. Mas quando você olha para essa pessoa que está ao seu lado, aí Deus se revela. Aí Deus se mostra. Aí Deus se mostra. É isso mesmo, a Bíblia diz que nós somos deuses. Sabia disso? A Bíblia afirma isso. Quando nós temos comunhão um com o outro, se você quer adorar o Senhor, se você quer ter comunhão, olha para essa pessoa que está ao seu lado aí, quer fazer algo para Deus, faça para essa pessoa que está ao seu lado aí. Glória a Deus. Os fariseus, às vezes, preocupavam em julgar, em apedrejar, esqueciam de ter comunhão uns com os outros. A igreja é lugar de comunhão, a igreja é lugar de vida, a igreja é lugar de relacionamento, a igreja é lugar de termos comunhão uns com os outros. A liberdade, tem pessoas que acham que a liberdade, por exemplo, tem pessoas que proclamam que a liberdade é democracia. O pastor bem lembrou aqui que domingo nós teremos eleições, né? Muitas pessoas morreram para que nós tivéssemos direito ao voto. Vivíamos até há pouco tempo numa ditadura. Boa parte dos que estão aqui, viveram a ditadura. Havia uma ditadura, não tínhamos o direito de voto. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que vai acontecer? Eu estava hoje, né, os irmãos sabem como o pastor disse que te envolve na política. Eu estava hoje conversando com algumas pessoas e muitos vão, sabe o que vai fazer? Vai votar em branco, vai votar nulo, não vai votar. Pessoas morreram para que ele tivesse direito de voto. Sabe o que ele faz? Ele não vota. Pessoas foram presas, torturadas. As duas primeiras lá, no caso a Marina e a Dilma, foram torturadas. E as pessoas não votam. Então, a democracia não traz liberdade. As feministas aí, que nós temos grandes mulheres aqui que não são feministas, amém? Ser feminina, mulher é diferente de ser feminista, viu, irmão? Não fica com... amém mesmo. As feministas achavam que ter liberdade era brigar contra os homens, bater de frente, colocar a mulher como coitadinha, né? Mulher perseguida da sociedade. Não. As feministas pregam a mulher que é a coitada, perseguida, massacrada pela sociedade, que é a mulher, por exemplo, que escolhe trabalhar em casa, que é só uma pobre coitada desonrando as mulheres. As feministas pregam isso. Só que hoje mesmo eu estava pesquisando sobre isso. Muitos, depois daquela onda que veio, há muitos sites agora se levantando contra as feministas. Sabe por quê? Por mulheres. Mulheres que estão combatendo as feministas. Porque viu que aquilo que elas pregavam não fez bem nenhum à sociedade. Ao contrário. Os filhos daquela geração de feministas gerou, principalmente as mulheres feministas, geraram filhos, geraram homens que não sabem decidir, que não tomam posição, que ficam ali totalmente dependentes. Uma sociedade que não tem padrão nenhum. O feminismo não trouxe liberdade.